25. Essa secretária que faça a verificação de quórum. Deovânia Vaz de Souza. Presente. Cláudio Gonçalves Noronha. Presente. Daniela Divina Pereira da Silva. Presente. Elisa Antunes Camargo. Presente. João Valeriano Rodrigues. Presente. Luciana Guimarães Avelar. Presente. Luiz Carlos Martins Badu. Presente. Nilva Hermógenes Oliveira. Presente. Cíntia Freire de Andrade Braga. Presente. Boa noite a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Fana, relativa à 27ª sessão legislativa da 10ª legislatura, realizada nessa data, em 17 de setembro de 2025. Convido a todos para colocar-se de pé para realizarmos uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Fana, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os vereadores e vereadoras, autoridades presentes, servidores desta casa e todo o público que nos acompanha. Passaremos agora ao expediente. Solicita a secretária que faça a leitura das correspondências, ofícios, atos da presidência e documentos recebidos pela Câmara Municipal. Leitura do projeto de lei número 335/2025, de 15 de setembro de 2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Fana, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Fana e da outras providências. Leitura do projeto de lei número 336/2025, de 16 de setembro de 2025, do Executivo Municipal, em 15 de setembro de 2025, que altera a Lei Municipal número 284/2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Fana, Goiás e da outras providências. Projeto de lei número 335/2025, de 15 de setembro de 2025, dispõe sobre a criação de cargos efetivos no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Fana, Goiás e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fana, Goiás, faz saber que a Câmara aprova e eu, prefeito de Fana, Goiás, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da criação dos cargos. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Fana os seguintes cargos de provimentos efetivos, mediante aprovação e concurso público. Inciso 1. 3 cargos de técnico legislativo. Inciso 2. 1 cargo de técnico em controle interno. Inciso 3. 1 cargo de técnico em tecnologia da informação. Parágrafo único. A nomenclatura, o número de vagas, a forma de provimento, a carga horária, os requisitos de escolaridade e o salário base dos cargos criados por esta lei são os constantes do anexo 1. Capítulo 2. Das atribuições. Artigo 2º. As atribuições dos cargos criados por esta lei são as descritas no anexo 2. Capítulo 3. Do regime jurídico e do provimento. Artigo 3º. O regime jurídico dos servidores investidos nos cargos criados por esta lei será estatutário nos termos da legislação municipal vigente. Artigo 4º. O provimento dos cargos de que trata esta lei dar-se-á exclusivamente por meio de concursos públicos de provas ou de provas
e títulos em conformidade com o disposto no artigo 37 do inciso 2 da Constituição Federal, capítulo 4, das disposições finais e transitórias. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Faina, suplementada se necessário. Artigo 6º. O anexo 1 e anexo 2 são partes integrantes desta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sala das comissões da Câmara Municipal de Faina, em 15 de setembro de 2025. A mesa diretora: Delvânia Vaz de Souza, presidente; Luiz Carlos Martins Badu, vice-presidente; Cíntia Freire de Andrade Braga, primeiro secretário; João Valeriano Rodrigues, segundo secretário. Anexo 1. A que se refere o artigo 1º, parágrafo único desta lei. Quadro de cargos e vagas. Nomenclatura, número de vagas, provimento, carga horária, requisitos e salários. Cargo: técnico legislativo, vagas efetivas. 3. Forma de provimento: concurso público, carga horária semanal, 40 horas, escolaridade, ensino médio completo, salário base, R$2.000. Cargo: técnico em controle interno, uma vaga efetiva. Forma de provimento: concurso público, carga horária semanal, 40 horas, escolaridade, ensino médio completo, salário base, R$2.000. Cargo: técnico em tecnologia da informação, vagas efetivas, 1. Forma de provimento: concurso público, carga horária semanal, 40 horas, escolaridade, ensino médio completo, salário base, R$2.000. Parecer jurídico. Projeto de lei número 335/2025. Interessados: Presidência da Câmara Municipal de Faina, Goiás. Assunto: análise de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 335/2025, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faina, Goiás, e da outras providências. Solicitante: presidente da Câmara Municipal de Faina, Goiás. Relatório: submete-se à análise dessa assessoria jurídica o projeto de lei número 335/2025, de autoria da mesa diretora dessa Casa Legislativa, que objetiva a criação de cargo de provimento efetivo para compor o quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Faina, Goiás. A proposição legislativa encontra-se devidamente instruída com o estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas, documentos exigidos pela legislação e regência para a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado. O escopo do presente parecer é a análise de constitucionalidade e legalidade do referido projeto, verificando sua conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a jurisprudência aplicável. É o relatório. Passa-se a fundamentação. Fundamentação jurídica. A análise de matéria proposta perpassa necessariamente pela verificação da competência legislativa, do cumprimento das normas de direito financeiro e da observância aos princípios que regem a administração pública. Da competência e da iniciativa legislativa. A Constituição da República de 1988, em seu desígnio federativo, outorgou aos municípios autonomia política, administrativa e financeira. Artigo 18 e 29. Decorrência direta dessa autonomia
e a prerrogativa de auto-organização que confere ao Poder Legislativo Municipal a competência para dispor sobre sua estrutura, funcionamento e, notadamente, sobre a criação e extinção de cargos de seus serviços auxiliares. A iniciativa para deflagrar o processo legislativo que visa a organização de seus próprios serviços é da própria Câmara Municipal, materializada por sua mesa diretora, em respeito ao princípio da separação e independência dos poderes. Artigo 2º, CF/88. Qualquer ingerência externa nesse domínio configuraria violação à sua autonomia. O Supremo Tribunal Federal, STF, já pacificou o entendimento de que a instituição de quadros de pessoal no âmbito do Legislativo Municipal é matéria afeta a sua competência exclusiva. Na ação direta de inconstitucionalidade 6.331/PE, o plenário do STF reafirmou que a instituição de órgãos e cargos na estrutura do Legislativo depende da escolha política autônoma de cada ente no exercício de sua prerrogativa de auto-organização. Assim, sob o aspecto formal, o projeto de lei número 335/2025 não apresenta qualquer vício de iniciativa, sendo a matéria de competência inequívoca desta Casa Legislativa, da conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. A criação de cargo público gera para o erário uma despesa obrigatória de caráter continuado. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, estabelece em seu artigo 16 e 17 um conjunto de exigências para o ato de criação ou aumento de tal despesa, a saber: estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício de sua implementação e nos dois subsequentes, declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira com as peças de planejamento, LDO, LOA e PPA, demonstração da origem dos recursos para seu custeio. Adicionalmente, o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, introduzido pela emenda constitucional número 95/2016, estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias ou renúncia de receitas deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. O STF, em reiterados julgados, firmou a tese de que tal norma tem caráter nacional e sua inobservância acarreta a inconstitucionalidade formal da lei. Nesse sentido, são os precedentes firmados nas ações diretas de inconstitucionalidade 6090/RR, 6118/RR e 6102/RR, que declararam a inconstitucionalidade de leis que falharam em apresentar o devido estudo de impacto. No caso, em apreço, o projeto de lei do 335/2025 foi diligentemente instruído com o estudo de impacto orçamentário e financeiro e a declaração do gestor cumprindo, portanto, com as formalidades legais e constitucionais indispensáveis à sua validade. Ademais, a análise dos referidos documentos permite aferir que a despesa a ser criada se mantém dentro do limite prudencial e do limite total de gastos com o pessoal imposto ao Poder Legislativo Municipal, que é de 6% da receita corrente líquida nos termos do artigo 20 do inciso 3A da LRF, do princípio do concurso público. O mérito da proposição alinha-se dos pilares da administração pública republicana, o princípio do concurso público, incumbido no artigo 37 do inciso 2 da Constituição Federal, ao optar pela criação de cargos
movimentos efetivos, a mesa diretora prestigia a isonomia e a impessoalidade e a busca pela eficiência, selecionando servidores por mérito para o desempenho de funções técnicas e permanentes. Essa medida fortalece a estrutura administrativa da Câmara, garantindo a continuidade e a memória institucional em detrimento da precariedade e da pessoalidade que podem caracterizar o excesso de cargo de livre provimento. Conclusão. Diante de todo o exposto, esta assessoria jurídica manifesta-se no sentido de que o projeto de lei número 335/2025 se reveste de plena constitucionalidade e legalidade, tanto sob o aspecto formal quanto material. A propositura respeita a iniciativa legislativa do Poder Legislativo, atende às rigorosas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal do artigo 113 do ADCT, observa os limites de despesa com pessoal e concretiza o princípio do concurso público. Recomendação. Sendo assim, opina-se pela total viabilidade jurídica do projeto de lei número 335/2025, não havendo óbices de natureza legal ou constitucional, a sua regular tramitação e final aprovação pelo plenário desta Casa. É o parecer SMJ Faina, Goiás, 19 de setembro de 2025. Tomás Campos, assessor jurídico da Câmara Municipal de Faina. Parecer das comissões reunidas. Face o projeto de lei número 335/2025. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração. Autoria, mesa diretora. Emenda, projeto de lei número 335/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faina, Goiás, e da outras providências. Relator, vereadora Daniela Divina Pereira da Silva. Relatório. Trata-se de análise do projeto de lei número 335/2025, de iniciativa da mesa diretora dessa Casa Legislativa, que visa a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Faina, Estado de Goiás. A propositura vem instruída com o respectivo estudo de impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador de despesas, em observância às normativas das finanças públicas, notadamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e em alinhamento com as recomendações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM-GO, acerca da gestão fiscal responsável. O projeto tem como escopo a reestruturação do quadro de servidores da Câmara, visando adequado às necessidades permanentes do serviço público legislativo por meio da criação de cargos a serem preenchidos via concurso público, em obediência ao artigo 37 do inciso 2 da Constituição Federal, consoante despacho presidencial, carimbo. O ritmo de urgência foi deferido dada a premência da matéria posta, sendo o projeto encaminhado a essas comissões reunidas para a devida análise em seu trâmite regular. É o sucinto relatório, passa-se a análise e fundação. Análise e fundamentação. A análise da presente proposição legislativa desdobra-se em 3 eixos principais: a competência iniciativa para o projeto, conformidade com as normas de responsabilidade fiscal e o método legislativo. A linha A, competência e da iniciativa. A Constituição Federal de 1988 consagra a autonomia dos municípios como entes federativos no artigo 18, garantindo ao Poder Legislativo Municipal a prerrogativa de dispor sobre sua organização e funcionamento, o que inclui a criação de cargos em sua estrutura administrativa, artigo 37 do CAPT. A iniciativa para legislar sobre a criação e a estruturação de seus
próprios serviços administrativos é da própria Câmara Municipal, exercida por sua mesa diretora, tal prerrogativa e corolário da separação e independência dos poderes. Artigo 2º da CF/88. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, é pacífica ao reconhecer essa autonomia, desde que observados os preceitos constitucionais, conforme decidido na STF, ação direta de constitucionalidade 6.331/PE. A organização dos serviços do Poder Legislativo Municipal é matéria de sua competência, refletindo a prerrogativa de sua auto-organização. Portanto, sobre o prisma formal, o projeto de lei número 335/2025 não padece de vícios de iniciativa, estando a mesa diretora plenamente legitimada para propor a matéria. A linha B, da conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. A criação de qualquer despesas obrigatórias de caráter continuado, como a decorrente da criação de cargos públicos, submete-se a um rigoroso controle de legalidade e responsabilidade fiscal. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seus artigos 16 e 17 os requisitos para a geração de novas despesas. O projeto em tela veio devidamente acompanhado de: a linha A, estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. A linha B, declaração do ordenador na despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. A observância desse requisito é condição de validade do ato. O STF tem reiteradamente afirmado que a ausência da estimativa de impacto financeiro configura vício formal insanável, acarretando a inconstitucionalidade da norma, conforme o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitoriais ADCT. Nesse sentido, destaca-se os julgados na STF, ação direta de inconstitucionalidade 6090/RL e na STF, ação direta de inconstitucionalidade 6102/RL, que reforçam a aplicação dessa exigência a todos os entes federativos. Ademais, a análise do estudo de impacto orçamentário e financeiro demonstra-se que a nova despesa com pessoal que amolda aos limites impostos pela LRF, em especial o teto de 6% da receita corrente líquida para o Poder Legislativo Municipal, conforme o artigo 20 do inciso 3, a linha A da referida lei. Dessa forma, a propositura atende às exigências constitucionais e legais no que tange à responsabilidade da gestão fiscal. A linha C, do mérito administrativo. No mérito, a criação de cargos efetivos a serem providos por meio de concurso público representa o fortalecimento da estrutura administrativa permanente da Câmara Municipal. Tal medida alinha-se o princípio do concurso público, artigo 37, o inciso 2 da CB/88, que visa garantir a isonomia e a impessoalidade e a seleção dos profissionais mais aptos para o exercício das funções públicas. A opção por cargos efetivos em detrimento de cargos em comissão para a execução de atividades técnicas e burocráticas é a vida que confere maior estabilidade, memória institucional e continuidade ao serviço legislativo, sendo louvável a iniciativa da mesa diretora nesse sentido. Voto da relatora. Ante o exposto, é considerado que o projeto de número 335/2025, a linha A, é de iniciativa
administrativa competente da mesa diretora em conformidade com a autonomia organizacional do Poder Legislativo. A linha B. Atende rigorosamente às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, estando devidamente instruído com estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas. A linha C. Demonstra-se compatibilidade com os limites de gastos com pessoal e impostos da Câmara Municipal. A linha D. No mérito prestigia o princípio constitucional do concurso público e visa o fortalecimento e eficiência do serviço administrativo dessa Casa. O voto dessa relatora é pela constitucionalidade, juridicidade, adequação orçamentária e financeira, e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 335/2025. Parecer das comissões. As comissões reunidas de Constituição, Justiça e Redação e de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, em deliberação, acolhem integralmente o voto da relatora. O parecer conjunto é pela constitucionalidade, juridicidade, adequação orçamentária e financeira e pela aprovação do projeto de lei número 335/2025. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Fânia, Goiás, 22 de setembro de 2025. Daniela Divina Pereira da Silva, relatora. Votos das comissões. Comissões de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Cláudio Gonçalves Noronha. Vice-presidente Elisa Antunes Camargo. Membro Daniela Divina Pereira da Silva. Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública. Presidente Daniela Divina Pereira da Silva. Vice-presidente Elisa Antunes Camargo. Membro Cláudio Gonçalves Noronha. Nobre colega vereador Luiz Carlos, que dê continuidade na leitura dos projetos. Leitura do projeto de lei número 336/2025. Boa noite a todos presentes, pessoal de casa, todos ouvintes. Continuidade. Projeto de lei número 336, de 16 de setembro de 2025. Altera a lei municipal número 284/2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Fânia e da outras providências. O prefeito faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono segundo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1, cargos efetivos, da Lei Municipal número 284/2024, para nele constar a seguinte redação. Anexo 1. Cargos efetivos por secretaria. Secretaria Municipal de Educação. Vagas, 40. Denominação: professor, professora, P3, 30 horas, pedagogo. Vencimento: R$ 3.650,83 centavos. Vagas, 8. Denominação: porteiro, vigia, zelador. Vencimentos: R$ 1.518. Secretaria Municipal de Saúde. Vagas, 3. Auxiliar de enfermagem. Vencimento: R$ 3.225. Vagas, 1. Atendente de enfermagem. Vencimento: R$ 3.325. Vagas, 2. Agente de vigilância sanitária. Vencimento: R$ 1.508. Vagas, 3. Número de vagas, 3. Farmacêutico bioquímico. Vencimento: R$ 5.649,68. Número de vagas, 3. Fisioterapeuta. Vencimento: R$ 5.644,76. Secretaria Municipal de Assistência Social. Número de vagas, 2. Denominação: assistente social. Vencimentos: R$ 3.859. Secretaria Municipal de Transporte. Número de vagas, 7. Denominação: operador de máquinas. Vencimento: R$ 2.500. Secretaria Municipal de Obras. Número de vagas, 40. Denominação: agente de limpeza e conservação. Serviços gerais. Vencimentos: R$ 1.518. Artigo 2º. Fica alterado o anexo 3, atribuição dos cargos, da Lei Municipal número 284/2024, para constar a seguinte redação: cargo: encanador. Forma de provimento: concurso público. Requisitos do cargo: nível médio completo. Carga horária: 40 horas. Cargo: professor, professora, pedagogo. Concurso, forma de provimento: concurso público. Carga horária: 30 horas. Requisitos do cargo: formação em nível superior em curso de licenciatura plena em pedagogia. Cargo: psicopedagogo.
forma de provimento, concurso público, requisitos do cargo, curso de graduação em psicopedagogia ou curso superior de psicologia, pedagogia ou licenciatura que tenham concluído o curso de especialização em psicopedagogia, carga horária 20 horas. Cargo: operador de máquinas pesadas, forma de provimento, concurso público, requisitos do cargo, ensino fundamental, CNH categoria D, carga horária 40 horas. Cargo: serviços gerais, forma de provimento, concurso público, requisitos do cargo, ensino fundamental, carga horária 40 horas. Cargo: porteiro, vigia, zelador, forma de provimento, concurso público, requisitos do cargo, ensino fundamental, carga horária 40 horas. Artigo 3º. O cargo de auxiliar de enfermagem será considerado extinto à medida que forem desocupadas todas as vagas atualmente providas, ficando seu vencimento alterado conforme o anexo 1, quadro de vencimentos. Artigo 4º. O cargo de atendente de enfermagem será considerado extinto à medida que forem desocupadas todas as suas vagas atualmente providas, ficando seu vencimento alterado conforme o anexo 1, quadro de vencimentos. Artigo 5º. O cargo de agente de limpeza e conservação passa a ser denominado auxiliar de serviços gerais, mantidas as atribuições e responsabilidades previstas anteriormente. Artigo 6º. Fica alterado o vencimento do cargo de operador de máquinas, constante do quadro de vencimento do anexo 1 da Secretaria Municipal de Transporte. Artigo 7º. Para atendimento das despesas oriundas da execução desta lei, fica autorizada a criação de créditos especiais, inclusão ou alteração de unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, ações e elementos na LOA, Lei Orçamentária Anual vigente, bem como a inclusão ou alteração da programação orçamentária na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei PPA, Plano Plurianual vigente. Artigo 8º. Esta lei é de vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Faina, aos 16 dias do mês de setembro de 2025. Assina o Prefeito Municipal Claudinho Borges Oliveira. Parecer das comissões reunidas face ao projeto de lei número 336 de 2025. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração. Autoria Poder Executivo. Emenda: projeto de lei número 336 de 2025, que altera a Lei Municipal número 284 de 2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Faina, Goiás, e da outras providências. Relator: vereador Cláudio Gonçalves Noronha. Relatório: trata-se de projeto de lei número 336 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, protocolado nesta Casa Legislativa em 16 de setembro de 2025. A propositura visa alterar a Lei Municipal número 284 de 2024, que rege a estrutura administrativa e o quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Faina, Goiás. O projeto tem como objetivo a readequação da estrutura administrativa para otimizar a prestação de serviços públicos mediante a criação e ou modificação de cargos no quadro do pessoal do município. A matéria foi devidamente instruída com a exposição de motivos, justificativa, o estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesa, em conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Distribuído para análise, o projeto foi encaminhado a essas comissões de Constituição e Justiça em redação e de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, para exame de sua constitucionalidade, legalidade, adequação financeira e orçamentária e mérito nos termos do regimento interno. Consoante o debate presidencial, o rito e urgência foi definido dada a premência da matéria posta, sendo o regime encaminhado a essas comissões reunidas para a devida análise em seu plano regular. É o relatório. 2. Análise e fundamentação jurídica. O presente parecer visa analisar a conformidade do projeto de lei número 336 de 2025 com o ordenamento jurídico vigente, notadamente a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal e a Lei da Responsabilidade Fiscal, da competência e da iniciativa.
A Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da linha C, estabelece a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo que dispõe sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidades e aposentadoria. Por simetria, tal prerrogativa é estendida aos prefeitos municipais. A matéria versada no projeto de lei 336/2025, alteração da estrutura administrativa do quadro pessoal, insere-se inequivocamente na esfera de competência exclusiva do prefeito municipal. A jurisprudência clássica é pacífica nesse sentido, reafirmando que a organização e o funcionamento da administração pública são matérias de iniciativa reservada ao Executivo. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a criação de cargos e a definição da estrutura administrativa são de iniciativa do chefe do Executivo, como se observa nas reiteradas decisões STF, RE 14, 45, 37, 7, RJ, STF, RE 14, 72, 668, RJ. Qualquer ingerência do Poder Legislativo desse mérito configuraria vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes. Portanto, sob o prisma formal, o projeto de lei análise não apresenta vício de iniciativa, uma vez que foi proposto pela autoridade competente. B. Do impacto orçamentário financeiro e da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. A criação de cargos e a alteração da estrutura administrativa geram invariavelmente aumento da despesa pública. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, e a própria Constituição Federal impõe requisitos rigorosos para a validade de tais atos. O artigo 169 da Constituição Federal determina que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. A autorização específica na Lei de Diretrizes e a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Adicionalmente, o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, exige que toda proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias seja acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. O STF tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade de leis que desrespeitam essa exigência, aplicável a todos os entes federativos, STF, ADI 6090, RR, STF, ADI 6080, RR. No caso em tela, o projeto de lei número 336/2025 vem instruído com estudo de impacto orçamentário e financeiro e a declaração do gestor, atestando que a despesa decorrente da aprovação da lei se encontra em conformidade com os limites de gastos com o pessoal, imposto pelo artigo 19 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que para os municípios é de 60% da receita corrente líquida, sendo 54% o limite prudencial para o Poder Executivo. A apresentação de tais documentos é condição de procedibilidade e da validade para a tramitação do projeto, demonstrando a responsabilidade fiscal da gestão e a viabilidade da proposta. A análise dos anexos indica, em tese, o cumprimento das formalidades legais, cabendo a essa Casa Legislativa a fiscalização contínua da execução orçamentária. 3. Voto do relator. Diante do exposto, e considerando que a propositura atende aos requisitos de constitucionalidade e legalidade, especialmente no que tange a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e às normas de finanças públicas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, este relator manifesta-se pela aprovação do projeto de lei número 336 de 2025. 4. Parecer das comissões. As comissões de Constituição e Justiça e Redação, de Orçamento, Fiscalização e de Administração Pública, em reunião conjunta, apoiam o voto do relator e manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 336/2025. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Florianópolis, Goiás, 22 de setembro de 2025. Assina o relator Cláudio Noronha. Voto das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Cláudio Gonçalves Noronha. Vice-presidente Elias Antunes Camargo. Membro Daniela Divina da Silva. Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública. Presidente Daniela Divina
Pereira da Silva, presidente Elisa Antunes, vice-presidente Elisa Antunes Camargo, membro Cláudio Gonçalves Noronha. Passaremos a explicação pessoal. Neste momento, concedo a palavra aos senhores vereadores e vereadoras que desejarem se pronunciar pelo tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que este é um momento destinado à livre manifestação sobre assuntos de interesse público ou de ordem pessoal. Com a palavra, o vereador Elias Antunes Camargo. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nossos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, o pessoal que se faz presente e o pessoal que nos assiste em casa. Senhora presidente, eu aqui parabenizar a atitude do prefeito encaminhando esse projeto 336 para cá, aonde dá continuidade ao concurso público. Foi falado quando no início da gestão, quando ele assumiu, que ele tinha cancelado esse concurso público. Então a prova está aí, que não cancelou, simplesmente adequou ele para dar continuidade agora. Também, senhora presidente, na sessão passada foi falado aqui sobre a respeito que na farmácia da prefeitura, do hospital, não está tendo remédio. Inclusive até eu convidei o nosso colega vereador para ir lá no outro dia, eu fui lá no outro dia, vereador, e realmente os remédios que foram falados aqui, lá tinha eles lá, na farmácia, o vereador me mostrou, está lá para qualquer vereador que quiser ir lá verificar, pode ir lá verificar. Então, como foi falado aqui, o pessoal de casa talvez pense que não tem realmente. Então, o dever nosso é ir lá no outro dia. Eu fui lá no outro dia. Eu até chamei o nosso colega aí, mas só tinha outros compromissos, não pôde ir lá. Então, deixando bem claro aqui que lá realmente tem esse remédio. O que foi falado aqui. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Quero citar aqui hoje o Ian, cabelo que eu gosto muito, cara forte. Ele sabe algumas histórias dele. E a gente viu o quanto ele defendeu aos direitos dele e da mãe dele. Parabéns, Ian. Quero parabenizar aqui também a Débora. E apesar de não estar presente, a Juliana, por estar assumindo à frente do Conselho dos Deficientes. São duas pessoas que eu tenho um apreço e um carinho, talvez nem tanta amizade, mas sei da luta das duas, eu sei que elas vão corresponder àquilo que é o dever delas enquanto representante das pessoas com deficiência. Né? Quero aqui esclarecer algumas coisas, apesar que é difícil em poucos minutos falar, aproveitando a presença da Marinha aqui, sobre o requerimento do meu colega que eu fiz sobre os esclarecimentos do pré-fone. Eu quero deixar, talvez, a parte mais essencial que os servidores têm que entender. Os servidores não deixarão de se aposentar. Os servidores, após aposentados, não deixarão de receber os seus salários. Isso não existe. Isso não existe. De um modo ou de outro, eles irão receber seus salários. O medo maior do Dr. Luiz Carlos, e eu penso que hoje, mais ainda depois dessa reunião que nós tivemos com o prefeito, é de como o município de Faina vai ser gerido após nós termos uma gama de 300, 400, 500 aposentados. Repito, vocês receberão o salário de vocês, podem ficar calmos, tranquilos enquanto a isso. Mas outros setores da administração provavelmente não vão ter dinheiro não. Então, eu já deixo isso bem claro, que eu sei, algumas pessoas me ligam, me param, conversam comigo, já deixo bem claro para os servidores. Vocês receberão o dinheiro de vocês, que lhes é devido. Vocês trabalharam a vida inteira para isso, nada mais justo que vocês receberem o dinheiro de vocês. Mas o doutor Luiz Carlos quer com as indagações, e logo mais passarei para a Marinha,
e ela compartilhará com vocês, é sobre realmente o que acontece com o prédio Fânia. Não foi o Prêmio Livre, não foi nós vereadores que fizeram isso, não. Foi para trás. Mas cabe a nós, enquanto legisladores, propor melhorias para que outras pessoas e também a população de Fânia não sofram com as consequências dessa herança maldita que todo prefeito passado, sem tirar nenhum, todos eles têm culpa. A justiça do homem vai pagar por isso, mas a divina será feita. Porque todos eles têm culpa do que vai acontecer daqui para frente no município de Fânia. E eu falo isso porque é uma situação alarmante. É alarmante. Vocês pararem, virem conversar, vocês vão ver que nós não estamos nem no fundo do poço, não é mais para baixo. Pode chegar ao ponto de Fânia nem precisar ter mais um prefeito, vai ter que entregar a chave o governador, o presidente, sei lá quem. Porque vai estar de pés e mãos atadas e não vai conseguir fazer nada pela população de Fânia, a não ser pagar os salários dos servidores. Dito isso, quero aqui parabenizar o presidente por esse ato de estar criando esses cargos. Eu penso que tinha que ser todos os cargos, para a gente também acabar com essa política safada, desonesta, corrupta de Fânia, em qual fica sendo feito trocas, escuras, escusas. E esse concurso vai colocar a meritocracia daquele que realmente merece estar trabalhando aqui. E que o próximo presidente que senta nessa cadeira não tenha que ficar fazendo negociadas. Inclusive a senhora fez, presidente. Não tem que estar fazendo negociadas para depois ficar fazendo coisa errada, para ficar lambendo a bunda do prefeito, porque deve tudo para ele. Então, parabéns. Espero que numa legislatura próxima esses cargos supram todos os cargos de provimento da Câmara. E realmente, porque aos olhos de alguns vereadores pode até parecer errado, mas todo vereador tinha que ter seu assessor parlamentar. Nós temos que profissionalizar essa casa. E para isso nós temos que ter espaço adequado, que a nossa presidente já vai providenciar, nós temos que fazer concurso. E temos que ter um representante nosso aqui recebendo, não só nossos eleitores, mas a população. Porque essa é a casa do povo. E nós temos que acolher isso melhor. Mais uma coisa que eu queria dizer aqui, e não menos importante, é que venham, servidores públicos, venham conversar com o doutor Carlos, peguem esse requerimento, leiam, tragam perguntas, conversem com o advogado, conversem com o vizinho, leiam, tragam perguntas. Infelizmente, o momento dessa arguição com a presidente do Prefeito não é o momento que vocês terão de dialogar com ela, esse é o momento dos vereadores. Eu sei que vocês têm uma sede de vir cá e perguntar para ela, mas infelizmente isso não vai ser possível. Mas vai ser possível o doutor Luiz Carlos, a Luciana, o Cláudio, Camargo, o David, o Daniel, o João. Então tragam as perguntas para nós. Algo que estiver fora do requerimento, tragam. A gente vai perguntar, a gente vai indagar, a gente quer mostrar para vocês qual que é a situação do prédio Fânia e qual que é a situação do município de Fânia por causa do prédio Fânia. Obrigado, doutor. A palavra ao vereador Cláudio Noronha. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que está em casa nos assistindo. Quero cumprimentar o público presente, pessoa do meu esposo, minha filha que está aqui presente hoje. Nessa oportunidade, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o prefeito e agradecer ele por ter atendido o pedido nosso. O pessoal da enfermagem, os técnicos, sobretudo dizendo, vem uma luta já de muitos anos, porque o concurso deles foram feito de auxiliar de enfermagem. Esse cargo ele nem existe mais.
fizeram concurso de auxiliar de enfermagem e vêm ao longo do tempo atuando como técnico na unidade. Alguns tempos atrás, eles estavam atuando como técnicos e recebendo como auxiliares. Olha só a injustiça. Aí, acho que em 2008, 2012, não lembro quando, fizeram uma correção, deram um reajuste, falaram que mudaram essa nomenclatura, mas não mudaram nada. E o que acontece? Vinha correndo um risco de lá no futuro aposentar como auxiliar, sendo que prestou um serviço toda a vida como técnico. E a gente fez um pedido para o Piranir para que viesse fazer a correção do piso salarial, que ele de bom grado nos atendeu, e também fazer essa mudança de nomenclatura. Essa preocupação, no geral, ela vai acabar, se Deus quiser. E vai trazer uma tranquilidade para essa categoria. Quero também parabenizar o presidente aqui por essa atitude. O pensamento de realizar o concurso público aqui na Câmara. Isso vai trazer também tranquilidade para os funcionários. Tomara que os que estão atuando venham ser felizes e passarem esse concurso. Desejo boa sorte a todos. Estudem, preparem e boa sorte, desde já. E como o nosso colega aqui disse, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, venha à Câmara, as portas estão abertas. Às vezes a gente fica chateado com os comentários maldosos que aparecem nos grupos de WhatsApp, na rede social. Isso nos deixa triste. Né? Talvez um assunto tão fácil de resolver, de se resolver, de conversar com a gente, mas as pessoas acham mais fácil para as redes sociais começar a atacar com adjetivos que machucam, né? Porque não é só a gente. Todos os vereadores aqui têm família. Né? Alguns têm pais, têm mães, têm irmãos. E quando as pedradas só nos atingem, a gente suporta, porque isso faz parte do processo. Mas quando começa a atacar as famílias, isso é muito ruim. Né? Mas que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça e vamos tocando em frente. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra a vereadora Luciana Valan. Boa noite a todos, novos colegas, da pessoa da nossa presidente Silvânia. Boa noite a todos que faz presente na pessoa do Ian, da Ana e do João. Estou muito feliz de você estar aqui presente, dos servidores da saúde, da educação, que está aqui presente, do Carlos Godoy, e todos que nos assistem em casa. Eu quero aqui, presidente, parabenizar o presidente do Sindicato Rural da nossa cidade de Faina, que vem lutando há 4 anos, ajudando os pessoal que tem o sítio, as chácaras, e através do nosso presidente da República, assinou, né, a volta à casa, minha vida nas fazendas, nas zonas rurais. E ontem foi um salto muito grande, 35 famílias ganhou R$70 mil para fazer sua moradia em casa, na chácara. Então eu quero aqui parabenizar o presidente do sindicato, Francisco, e a coordenadora Simone Lopes. Quero aqui também parabenizar o prefeito pelo projeto da Lei 336, que vai ter um concurso público, e o concurso público é muito importante para o nosso município, porque os contratos, eles descontam, dá o dinheiro do INSS, não vai para a nossa previdência. É aonde está tendo essa falha também, muito grande. Então, eu quero aqui parabenizar e quero aqui deixar aqui um
participar, que venha ouvir as nossas demandas, não criticar, não sair coisas assim que a gente não fala. É melhor vocês virem assistir nós presentes, trazer suas demandas, que nós estamos aqui do lado do povo. Nós estamos aqui para ajudar a nossa comunidade. E quero aqui também parabenizar a presidente por ter estado fazendo esse concurso aqui pela primeira vez, com 37 anos de emancipação. Sempre foi um cargo de barganha aqui dentro. Sempre o vereador aponta para estar trabalhando aqui. E ficamos de fora sempre, outros privilegiados, outros não. Que eu conheço da Câmara Municipal tem esse jogo. Então, assim, que cabe esse jogo agora daqui para frente, que coloca as pessoas que passam no concurso, pessoas também competentes, né, pessoas que estudam, que passam, que todos merecem estar trabalhando, mas que seja uma nova história daqui para frente. Já teve um salto muito grande, que essa Casa de Lei não teve escritura, hoje já tem, através da nossa presidente, e até tem sido nobre, né, de estar fazendo esse concurso na nossa Câmara Municipal. Então, parabéns, presidente, e boa sorte para quem for concorrer a essa vaga aqui da nossa Casa de Lei. Muito obrigada. Não tendo mais oradores Presidente, inscritos. concede um minuto? Sim. É só parabenizar a mesa diretora dessa casa no nome da senhora pelo o concurso público aqui da Câmara também, ocupando 50% das vagas aqui. Então, deixo registrado aí, eu parabenizando a mesa diretora. Obrigado, senhor. Obrigada aos novos colegas, de suma importância a execução desse concurso público. Como a maioria do colega vereador Luciano disse, 36 anos de emancipação. Então, a gente vai estar fazendo com muita responsabilidade e com muito respeito. Eu desejo boa sorte a todos que forem concorrer às vagas, e também, diante da fala do vereador Luiz Carlos, a gente precisa mudar sim. A cada dia que passa, a gente está trabalhando para que essa mudança aconteça. A gente não vai mudar do dia para a noite, mas a cada pequeno gesto, as coisas vão acontecendo e tomando seu rumo certo, da forma mais séria possível. Passaremos agora à ordem do dia, onde serão discutidas e votadas os seguintes assuntos a ser apresentados pela primeira secretária. A palavra a vereadora Cíntia Freire para averiguar o quórum na ordem do dia. Quórum averiguado. Está em única discussão e votação o projeto de lei número 325/2025, de 15 de setembro de 2025, de autoria, de 15 de setembro de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Fânia, que dispõe sobre a criação de cargo efetivo no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Fânia e da outras providências. Algum vereador deseja se manifestar? Encerrada a discussão, vamos à votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados e contrários fiquem de pé. Aprovado. Está em única discussão e votação o projeto de lei número 336/2025, de 16 de setembro de 2025, do Executivo Municipal, em 15 de setembro de 2025, que altera a Lei Municipal número 284/2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Fânia e da outras providências. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Hoje aqui presente Orcelino Geraldo, são duas pessoas que eu tive o privilégio de vê-los formando, não porque eu sou mais velho que eles são mais velhos que eu. A luta deles, Geraldo, a gente tinha de ônibus, era laborioso, era pesado, era difícil. Eu lá estudando, querendo para a faculdade, querendo crescer, vocês do mesmo modo. E
A gente tem que valorizar as pessoas da gente. Às vezes eu até não gosto de uma pessoa, de outra, mas só dela ser do fã, eu acho que a gente deve valorizá-la. Eu penso que tudo de riqueza que foi gerado tem que permanecer com o fã. E vocês são patrimônio. Estou citando vocês aqui hoje, a gente pode citar Definada Lara, faleceu. São patrimônio de fã, sempre cuidar das pessoas de fã. Às vezes um dia mais bem-humorado, outro dia mais mal-humorado, ninguém é perfeito. Às vezes algum dia com problema, falta de remédio, chateado por alguém que você não pode ajudar, mas sempre lá presente. Quero aproveitar esse espaço para agradecer a você especialmente quando eu estava com o meu na beira do leito, sempre precisava de você, sei lá, estava lá comigo. Então, esse reconhecimento aos servidores, às pessoas que são de fã, que amam fã, que querem cuidar de fã, isso é essencial. O espírito da enfermagem especial, eu falo, eu sempre ficava acompanhando, mesmo porque enquanto médico a gente está sempre muito colado no pessoal da enfermagem, ficava torcendo de coração, porque gente que fica dentro do ambiente hospitalar, gente que lidar com a doença, gente que lidar com problema, profissional de saúde, ele nunca vai no hospital para lidar com coisa pura, sempre é doença, é problema, seja qual doença que for. E a gente acaba que adoece um pouco, não tem como a gente não absorver um pouco daquilo ali, seja a doença mesmo em si, ou seja uma doença mental, a gente acaba passando por situações difíceis ali. Então, para vocês, isso aí é uma honra poder estar fazendo parte desse legislativo hoje e estar votando uma matéria que eu acho tão importante. Eu tenho que parabenizá-los por estar sempre lutando pela saúde do pessoal de Florianópolis, pelo povo de Florianópolis, do município de Florianópolis, na verdade, né? E desejar a vocês vida longa, que vocês usufruam desse direito de vocês. E você pode ter certeza que os Deus do Cláudio foi um dos principais lutadores dessa bandeira, mesmo por causa da sua esposa, e é muito justo. E parabenizar o prefeito Belmiro por ter escutado isso. Não seria justo que não de outra maneira equipará-los com isso. Nomenclatura, nem vão. O que importa é o serviço que vocês prestam, que sempre foi de excelência e continuará sendo, tenho certeza. Parabéns a vocês, aproveitem bem esse mínimo, né, de lição de direito. E nomenclaturas passam. O importante é o que vocês fazem com competência. Estendo também esses parabéns a todos os profissionais de saúde. E fugindo um pouquinho, presidente, do tema, parabenizar aos alunos do curso técnico de enfermagem, que só ouço elogios de vocês pela presteza, pelo como vocês conduzem a população, pelo respeito, pelo carinho. Isso mostra que vocês serão excelentes profissionais. E corra atrás de quem está lá, corra atrás de Geraldo, da Celina, vai vir cá, me ajuda, porque depois tem que furar o cérebro, eu não dou conta. E a área da saúde é assim, é a gente meio que ganha mesmo. Me ensina, senão eu não aprende não. Obrigado. A palavra vereadora Luciana Galardo. Também deixo também um agradecimento, parabenizar o vereador Cláudio por essa iniciativa, que a minha irmã também faz parte dessa equipe da enfermagem, né? Técnico de enfermagem, e ter esse reconhecimento. Quantos vereadores que já passaram por essa bancada que nunca teve um olhar para o pessoal da saúde que está aí ralando na frente, não porque os meninos estão aqui na área da saúde que eu estou falando, sempre eu via o clamor deles pedindo ajuda, e hoje está aí a oportunidade do nosso vereador Cláudio de ter trazido aqui e o prefeito ter ouvido, né, o pedido dele. Nós estamos aqui, Cláudio, para servir a população, para pegar a sua mão e para ajudar os nossos companheiros aí, os servidores públicos. Então, parabéns, obrigado pela presença de vocês. Nós estamos juntos aí.
Encerrada a discussão, vamos à votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários fiquem de pé. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de, após a conclusão da votação desse projeto, ora aprovado, apresentar uma emenda de redação nos termos que seguem, solicito competente aprovação do plenário. No anexo único, especificamente, quanto à tabela relativa à Secretaria Municipal de Saúde, onde se lê a denominação farmacêutico bioquímico. Para que se proceda a correção de erro material, passando a se constar farmacêutico e ou bioquímico. Na qualidade livre do prefeito nessa casa de leis, solicito aprovação da referida correção a bem do interesse público. Muito obrigado. Está em votação o pedido do vereador Cláudio Noronha da correção do erro material do projeto de lei 336. Só um minutinho, presidente. Parabenizar de novo, Cláudio, pela sua atitude. Eu achei isso também. E você teve essa coerência de corrigir isso aí. Foi questionado, o pessoal parava a gente na rua. E você teve essa nobreza de ter corrigido isso aí. Parabéns. Está em votação. Aprovado. Nada mais havendo a deliberado ou por encerrada a presente ordem do dia. Não tendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.